E como é que uma mulher, uma família, um casal, ele vai assim escolher, ele vai discernir aquele método que é o mais adequado à sua realidade? Então, primeiro conhecendo os quatro, né? Saber o que cada um exige do casal, a eficácia de cada um, o embasamento científico, né? E aí eles vão escolher. Ok, segura a onda aí, Edivânia, quero conhecer os métodos. Onde é que eu encontro bibliografia sobre isso? A quem eu devo recorrer? Estou me referindo a um casal que está nos vendo agora e diz, eu quero conhecer esses métodos e ver qual que se adequa à minha realidade. Onde é que a gente tem que ir? Bom, primeiro é preciso, a gente pode eliminar o primeiro da tabelinha, porque se a pessoa não for muito regulada, se a mulher não for muito regulada, esse método ele se adapta somente a Quando você fala regulada, é o ciclo menstrual. Exatamente, de 28 dias, certinho ali, entendeu? Se ela não for, e assim, o que acontece? Acontece que você pode ser regulada nesse mês, mas no mês seguinte aconteceu um problema, você está estressada, você está meio... Desregulou. Desregula. E aí? Vocês são muito sensíveis, né? Somos. Que coisa mais linda. Somos lindas. Somos umas flores. Este da tabelinha, entendeu? Já ficou meio ultrapassado, digamos assim, entendeu? O método da ovulação Billings, acho que a Bia vai ser a melhor pessoa a divulgar até as formas que a gente tem de conhecê-lo. Mas a gente tem o Sempaflam, né? Nós temos algumas bibliografias. Eu trouxe aqui. Que a Bia pode até mostrar. Então, nós temos um livro, inclusive, editado pela Canção Nova. Vai me mostrando que eu vou passando para cá. Esse, vai falar primeiro sobre esse? Pode ser. Então, esse livro, inclusive, foi editado pela editora Canção Nova. É o Estudo sobre a Reprodução Humana, pelo professor James Brown. Então, é todo o embasamento científico do método de ovulação Billings. Esse é para quem quer aprofundar, Esse é para quem quer Bia? mais aprofundar sobre o assunto. O primeiro seria esse, ensinando o método de ovulação Billings. Ele está disponível aqui na Canção Nova? Sim, pode adquirir, por isso que eu trouxe. Pode adquirir pelo 0 operadora 1231862600. Será que está no shopping.cançãonova.com, hein? Era importante. Era hora da gente saber, porque se não tiver, a gente quer que esteja, né, pessoal? Vamos correr atrás disso. Então, esse, assim, seria o primeiro, porque nós temos os instrutores do método de ovulação Billings que tem que estudar, né? Como você disse, a gente tem que estudar todo dia, porque isso é ciência, a gente tem que estar atualizando os nossos conhecimentos. Você tem mais um aí, não é isso? Tenho mais um, que é o segundo. Esse também é para instrutores do método, que é o Ensinando o Método de Ovulação Billings, que seria o parte 2 desse primeiro. Então, esses 3 livros, nós temos o site do Semplafam, que é a Confederação Nacional de Planejamento Natural da Família, no Brasil, que tem a sua sede em São Paulo, inclusive agora... Nós temos um telefone à disposição lá, né? A Heloísa, que é a presidente do Semplafam. Qual é o telefone? Diz que eu acho que o pessoal tem lá no... Tem. É o 11-3889-8800. Vamos ver se ele aparece ali, senão a gente repete. Nós temos também o site da UOMB, que é a Organização Internacional do Método de Ovulação Billings, que tem a sua sede na Austrália. Nesse site você tem todos os centros do ensino do método Billings em vários países, inclusive em português, que é uma outra indicação. Esse livro é do Dr. John Billings. Para quem, assim, tem dúvida, não acredita no método, tem, assim, qualquer dificuldade com esse assunto, eu indico que leia, em primeiro lugar, esse livro. O Dom da Vida e do Amor. E do Amor é do Dr. John Billings. Sim, que é o cientista que fez as primeiras descobertas sobre o método de ovulação Billings. Ele é maravilhoso. Muitíssimo obrigado. Paulinho e Edivânia, eu estou aqui com essa minha amiga, ela é do Rio de Janeiro. Como fazer quando o casal vai se casar e eles estão exatamente no período fértil da esposa? É lua de mel, período fértil. Boa pergunta. Quer responder? O parte, você lembra como Marquinhos? Eu dou a primeira parte, você continua, somos casais, né? Vamos lá, minha gente. Assim, está no período fértil, você pode aproveitar para trocar carinhos, se abraçar. Isso se eles não querem engravidar. Sim, não querem engravidar. Logo, né? Não é porque, vamos dizer assim, vamos pensar, é o momento de viver o relacionamento das dois. Né? Você não posso... E está no momento importante porque é a consumação do sacramento. Isso. Se não quer, então, é o momento de, vamos dizer assim, de esperar um pouquinho, né, que passa rápido, ainda vai pegar até a oportunidade de consumar, né, o ato em si. Então, mas é uma oportunidade de você também estar preparando tanto a sua esposa
como marido, de conhecer um pouquinho mais, até mesmo de quebrar um pouco também os tabus, muitas vezes os medos, os receios, né? Então, é uma oportunidade de se conhecer nesse tempo. Então, você retarda um pouquinho e aguardo, garanto que você vai colher muitos frutos disso. E Divânia, pode me ajudar? É isso mesmo. É um momento de carícias, você não precisa consumar naquele instante, se você quer esperar um pouco para engravidar. Você pode esperar, mas não vai te impedir de carinhos, de carícias, de juras, de amor, etc. Sim. E saber que esse não é o último ciclo fértil da sua mulher, né? Que eu acho que isso é importante, a pessoa que fez essa pergunta. A mulher, ela tem uma vida fértil. Então, vão ter outros ciclos que ela vai estar fértil. Sim, né? claro. Que dá a impressão que é a última, né? Minha última chance. Se não for agora, nós vamos morrer. É a oportunidade também dos mais exagerados, vamos dizer assim. Ricardo? Tá bom, então. Mas assim, não é já dá o aqui a gente tem que ser breve, são 4 pessoas, né? A gente já vai falando. Isso, mas tá bom, a gente vai os segurando. amo muito, eu vou controlando vocês aqui devagarinho. Tá bom. Ô, Bia, do Distrito Federal, chegou agora uma pergunta. Como é que uma esposa deve fazer para convencer o marido que não aceita o método Billings? Como convencer a usar o método? Olha que boa pergunta. Então, eu tenho algumas que conseguiram convencer, né? Quais são as dicas? Eu trabalho hoje no posto médico, Padre Pio, com isso, né? Com o ensino do método. Primeiro, a esposa, ela precisa querer dizer para o marido que ela quer participar com ele, vamos dizer assim, do ato conjugal, de forma que ela também se diga. Então, o esposo, ele precisa conversar com o instrutor. Eu tive uma experiência esses dias de uma usuária, ela usava a pílula há 12 anos. O esposo dela é até um motorista, né, de médico, são pessoas bastante simples. E ela chegou na minha sala chorando, justamente, porque falou assim, meu marido não vai escrever isso nunca, minha filha. Falei, faz assim, traz ele aqui para a gente conversar. E aí ele veio. E eu fui explicando para ele a questão da fertilidade da mulher e do homem. E aí eu fui falando e ela me olhando, e ela deve ter pensado assim, ele vai mandar ela para a China daqui a pouco, né? Mas eu explicando. Quando eu acabei, ele virou para mim e falou assim, ô dona, ele me chamou de dona, né? Que é muito simples. Ô dona, eu já entendi esse negócio aí. Isso aí é questão de respeito. Eu vou respeitar a minha esposa e vou fazer esse método. Foi a resposta que aquele homem me deu. Nossa Senhora. Ele teve a do método Billings, vai por nós, né? Sério, gente, que eu também falei. Ele virou para mim e falou assim, dona, eu já entendi. E ele mexe com bicho, com animais. Falou assim, a senhora sabe que eu crio passarinho. Eu desse jeito, estou contando isso que ele me contou. Eu crio passarinho, eu crio... Falou os bichos lá que ele criava, né? E os animais, eles se respeitam. Por que eu sou homem e não vou me respeitar minha esposa? Eu não sou um bicho. Isso, meu filho, você não é um cavalo, não é um cachorro, que só faz sexo quando está no cio, nós somos pessoas. Então, a mulher tem que fazer o homem entender que ele é uma pessoa, que ele é homem, que ele não é um cavalo, que ele não é um cachorro, que ele tem uma dignidade. Quando um homem entende que ele tem uma dignidade e que ele, quando tem um filho, ou quando ele está no ato sexual, no ato conjugal, ele está ali reproduzindo a paternidade de Deus, não tem homem que não faça esse negócio. Ok, Bia, muitíssimo obrigado. E outra coisa, Ricardo, desculpa, mas olha bem, o homem tem que entender, porque quando a mulher usa de outros métodos que não o natural, ela fica com o peso, o fardo de ter de planejar sozinha, de controlar tudo sozinha. E ela fica com todas as dificuldades, porque os efeitos colaterais das pílulas, a saúde dela vai ser detonada, a saúde reprodutiva dela vai ficar totalmente comprometida, e isso implica, Ricardo, que ela vai envelhecer mais cedo, que ela vai adoecer muito mais, que ela está sujeita a ter vários tipos de câncer. A mulher que usa o método natural, o método Billings, esses naturais, ela envelhece menos? Sim, dá uma olhada pra gente. O que você acha? Elas estão com tudo, gente. Eu tenho 3 filhos, já tem 2, né? É propaganda. 11 anos de casado, 10. Então, você, marido, uma dica, você, marido, vai querer sua mulher envelhecida, doente, né? E carregando todo esse fardo sozinha, né? É uma boa dica para convencer os maridos. Ok, a Leila tem perguntas, a Leila está recebendo você pelo twitter.com/ptrocando-ideias e pelo e-mail trocandoideias@cançãonova.com. A próxima pergunta é para o Paulinho e para a Edivânia. Leila, por favor. É o Odaí, a pergunta chegou por e-mail, ele é de Jacareí, ele pergunta o seguinte: conheço um casal que fez inseminação artificial por não conseguir ter filhos no modelo natural.
e o Senhor deu a eles um lindo menino. Gostaria de saber qual a posição da Igreja Católica sobre esse método. Sobre esse método. O método artificial. De inseminação artificial. Muito bem, né? Essa pergunta ficou para mim. Olha, vejam bem. A inseminação artificial... O que tem é um fenômeno, como o Ricardo estava dizendo, que muitos casais têm recorrido à inseminação artificial. Por quê? Porque vão postergando a decisão de ter filhos, né? Vão deixando para depois, quando resolvem ter filhos, já a saúde reprodutiva já não permite mais. A questão ela é complicada porque ela envolve várias situações, questões éticas e morais. Entendeu? Então, é uma coisa que precisa ser refletido com muita profundidade, porque, veja, por exemplo, existe a inseminação que ela é feita com gametas do casal. Existe também... Quer dizer, o óvulo da mulher é o espermatozoide do homem. Existe também a inseminação que é feita com gametas de uma pessoa que não é do casal, já implica no adultério. De uma terceira pessoa. Exato. Isso já implica no adultério. Né? Eu não teria assim como aprofundar, porque eu não sei que tipo de inseminação ela fez. A outra coisa que acontece com a inseminação é o seguinte: ali é manipulado aquilo, então vários óvulos são fecundados. Então fica para a decisão do médico. Vários são fecundados, fica para a decisão do médico o seguinte: o que fazer com os demais? Ela teve um lindo menino, tá? Mas e os demais? Tá? O que passaria para a cabeça de quando ele crescer, se ele souber que, para que ele viesse ao mundo, outros foram sacrificados? Porque o que acontece com os outros que foram fecundados? Bom, eles podem ficar ali congelados, ou eles podem com o tempo eles podem ser descartados também. Eles podem ser descartados, ou eles podem ser usados em experimentos. Então, as questões éticas e morais são muito fortes, que envolvem a inseminação. Não sei se vocês querem completar. Inclusive, eu gostaria que, dentro dessa pergunta da Edivânia, que nós divulgássemos esse livro, porque, de fato, aqui as questões são bastante profundas, nós não vamos conseguir, né, dar toda a profundidade da resposta. Esse livro é da editora Canção Nova, da Congregação para a Doutrina da Fé, sobre algumas questões de bioética. Então, aí tem todos esses assuntos, você pode até ver no índice aí, Ricardo. Claro. Que fala exatamente sobre esse assunto, que vale a pena a gente ter uma reflexão mais mais técnicas aprofundada. de ajuda à fertilidade, a fecundação in vitro, congelamento de embriões, congelamento de ovócitos, a redução embrionária, diagnóstico pré-implantatório. Quer dizer, ele é bem técnico, mas ele é de linguagem acessível? De linguagem acessível. Perdão. Eu gostaria de dizer ainda, Ricardo, claro. Não sei se você já encerrou aí, mas eu gostaria de dizer o seguinte, que talvez a Bia ainda explique melhor, que o método de ovulação Billings, ele também é para a gente espaçar a gravidez, mas é também para aquelas pessoas que não estão conseguindo engravidar. É principalmente para você que quer ter filhos. Não é? Então, se você está nessa situação, né, procure os instrutores, como a Bia deu todos os contatos aí. O método é para isso, para você também alcançar a gravidez. Não é? Perfeito. Ok.